Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 9 da obra O Livro dos Médiuns. Então, dando continuidade já, sem mais delongas, como se diz, e estamos, para você que nos acompanha, de preferência com o livro em mãos, estamos na primeira parte do livro, no capítulo 3, que se intitula o Método. E Kardec fala das propriedades da nova doutrina, que é a doutrina espírita, da questão de como transmitir esse conhecimento, e ele tece aqui, vou dando continuidade imediata da aula passada, Kardec vai tecendo o perfil das pessoas que ganham esse conhecimento, que tem contato com o conhecimento espírita e qual a postura delas. Então, dando já início aqui no item 20, por exemplo, no item 20, Kardec continua tratando na questão dos materialistas, e ele escreve o seguinte: entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há a dúvida, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira, aos seus olhos. O homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, numa questão 147 e conclusão, inciso 3. Kardec lembra, o item 20 é dividido em 2 parágrafos, esse foi o primeiro parágrafo. Kardec fala aqui do materialista que simplesmente nega o espiritual, simplesmente nega a realidade espiritual. Portanto, esse materialista simplesmente não acredita, ele não quer nem saber do tema de espírito, de espiritualidade, Deus, essas coisas. Para esse materialista, as coisas são como são, nas impressões da matéria, do que é possível sobre a matéria. Kardec deixa claro aí que esse nível de materialismo, ou de materialista, que é mais preciso, esse materialista ele não tem interesse em obter respostas. Ele acredita no que ele acredita e pronto. Bom, vamos ao segundo parágrafo do item 20. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo poder e todo princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio, obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências da sinceridade dos que dizem, faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente, verei ou veria e não creria. Aqui eu preciso fazer um comentário. Primeiro, ainda a respeito do primeiro parágrafo, que é mais um complemento, quando Kardec nos lembra que o número de materialistas convictos, eles são a grande minoria. E de fato, a grande minoria é que é materialista.
77% da humanidade acredita em alguma coisa. 77%, isso mesmo, 77% acredita em algo, ou seja, dos 8 bilhões de habitantes do nosso planeta, 77% desse número acredita que há alguma coisa. Então, o número dos que não acreditam que existam é bem reduzido mesmo. É bem reduzido. Só 3 em cada 10 pessoas dizem que não acreditam. E realmente o convicto mesmo de que não há é irrisório mesmo, é irrisório. O que eu queria comentar é para que nós não levemos essa questão da materialidade ou do materialismo e do ateísmo a questão de moralidade. Por favor, não vamos confundir as coisas. O materialismo ou o ateísmo não é sinônimo de mau caratismo, não, ou sinônimo de que a pessoa tem uma baixa moral. Não mesmo. Não vamos confundir materialismo com apego doentio à matéria. É verdade que o materialista ele pode apegar-se muito à matéria, como o cristão também. Quantos cristãos e cristãs vocês conhecem que às vezes têm a Bíblia debaixo do braço, às vezes vão à missa mais de uma vez toda semana, às vezes têm o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço e na ponta da língua? Mas são pessoas altamente egoístas, são pessoas altamente apegadas à matéria, são pessoas doentes por dinheiro, por poder, por fama. Porque o problema não é o materialismo em si, o problema não é nenhuma religião em si, não é nenhuma crença em si. É a personalidade da pessoa, é o grau de desenvolvimento, é o grau de depuração que a pessoa tem. Uma pessoa que é egoísta, por exemplo, e totalmente apegada à matéria, não interessa a crença que ela diz professar, não. O que ela quer, de fato, é dinheiro e poder. Então, tenhamos assim cuidado em interpretar o que Allan Kardec acabou de escrever. Porque não é verdade de a pessoa ser materialista e, por isso, ser, de certa forma, um mal. Aliás, Divaldo Franco, né, que já é saudoso, né, desencarnou há pouco tempo, Divaldo Franco uma vez disse que preferia, aliás, palavras do próprio Divaldo, abre aspas, eu prefiro um materialista caridoso do que 10 espíritas que não conseguem fazer bem a ninguém. Fecha aspas. Divaldo Franco. Eu acho que essa palavra do Divaldo Franco expressa tudo. Bom, mas aqui, claro, Kardec está se referindo ao materialista que é doente, assim como o cristão é doente, pode ser doente também, assim como o espiritualista, que é o oposto do materialista, pode ser doente também. A questão é o apego à matéria. A questão é essa dependência, essa febre de querer ter tudo, de nada bastar, de significar a sua vida tão somente pelo dinheiro, pelo poder, pelas coisas, pela diversão, pela fama, pelo prazer. Na verdade, é isso que Kardec e a doutrina espírita nos convida a combatermos em nós mesmos, tá? No outro não, na outra não, em nós. Seguindo aqui o texto, né, o item 21, que lembra que Kardec, lá no item 20, ele começa expressando-se assim: entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. A primeira ele já descreveu, vem agora a segunda, no item 21. A segunda classe de materialistas é a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e, pode-se dizer, por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento.
Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são importantes para explicar tudo, o resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Aqui muito interessante, Kardec fala, né, do tipo de materialista, ou mais assim descrente, que ele o é por falta de uma explicação melhor, né? Que ele o é por falta de raciocínio, por falta de alguém que explique o espiritualismo de maneira convincente, com provas filosóficas, né? Porque a ciência, na verdade, a bem dizer, a verdade, até os dias de hoje, a ciência ela não admite a existência do espírito porque não encontrou ainda evidências, pela metodologia da ciência, não encontrou ainda evidências irrecusáveis. Eu estou falando da ciência positiva, né? A física, a química, a biologia, só para citar esses dois exemplos. Agora, assim, eu vejo uma coisa, é preciso envelopar ou interpretar esse item 21 que Kardec está descrevendo aqui. Eu acho muito útil envelopar esse item com o conceito de conhecimento. Tanta coisa que foi descoberta após Kardec, não vamos esquecer que nós estamos aqui lendo um conhecimento, lendo um texto produzido em meados do século XIX. Nós já estamos em 2025. O que mudou desde então? O que mudou desde então? Muita coisa mudou. Na época de Kardec, existia sim já a teoria da evolução de Darwin, mas mesmo a teoria da evolução de Darwin tinha muitas lacunas, porque Darwin não conhecia a genética ainda, não conhecia a estrutura do gene. Então hoje, com engenharia genética, com genética, morfogenética, campos mórficos, física quântica, o conhecimento que se vem hoje sobre a evolução, os tratados que se tem hoje da evolução, das relações que existem entre o nosso organismo e o planeta. Mas, vocês sabiam, por exemplo, que o nosso cérebro, o cérebro de todos os mamíferos, na verdade, guarda relação com a atividade solar? Vocês sabiam disso? Bom, não vou me estender muito aqui não, mas isso é uma verdade. Por exemplo, o nosso Sol, só para embasar um pouquinho isso, o nosso Sol ele passa por um ciclo de 11 em 11 anos. Inclusive, nós estamos caminhando para o pico máximo de atividade solar, quando o Sol tem mais explosões, mais manchas solares, e isso impacta na Terra. Mas o Sol ele projeta mais emissão de massa coronal, e isso já foi pesquisado e descoberto que causa efeitos aqui na Terra. Por exemplo, como o Sol exerce um ciclo, né, de atividade que dura 11 anos, o ciclo você tem o ponto mínimo e o ponto máximo. É uma onda, imagina uma senoide aí, que tem a amplitude máxima e a amplitude mínima, ou seja, tem a crista e tem o vale.
tanto na crista quanto o vale, ou seja, na crista o período de maior atividade solar e no vale o período de menor atividade solar, isso causa efeito na atmosfera da Terra que faz aparecer, só para você ter uma ideia, pragas, viroses e tudo. Tem um estudo que compara o aparecimento de todas as pragas que quase dizimaram a humanidade, ou que pelo menos causaram um dano muito grande à humanidade, né? Peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, até a Covid-19. Até a Covid-19, que foi numa época de um vale da atividade solar. E os cientistas concluíram de que cada vale e cada crista, repetindo, cada atividade mínima ou cada atividade máxima coincidiu da existência de alguma pandemia no planeta Terra. Tá vendo? E é algo provocado pelo Sol, pela atividade solar. É só para citar um exemplo de que quando um ser humano começa a estudar a fundo essas coisas, começa a estudar de maneira bem detalhada, ele começa às vezes a querer colocar todas as respostas naquilo que acontece no planeta e em nós mesmos e conosco mesmo. Ele procura achar resposta nas coisas, ele procura achar respostas na própria natureza, na matéria, nas leis que o ser humano já descobriu, na física, na química, na biologia, na astronomia, na astrofísica, só para citar esses exemplos. Então, às vezes, eu só estou assim defendendo o pesquisador, o estudioso, que às vezes como ele encontra as respostas que o satisfaz só na matéria, ele não sente necessidade do espírito. Eu mesmo já fui assim ao longo da minha vida. Hoje não. Hoje eu sou espiritualista, é claro, sou espírita, aliás. Eu digo que eu sou espírita de coração e físico de formação. Mas eu já tive mergulhado no ateísmo já. E outra coisa é que a maioria dos ateístas também, agora eu não estou falando bem do materialismo, não, estou falando do ateísmo, daquela crença de que Deus não existe, ou a falta de crença na existência de Deus. Né? Eu acho que a maioria dos ateístas não acreditam no Deus antropomorfizado, e eu também não acredito nesse Deus, não. Aquele Deus, sabe, o Deus que se zanga, que manda punir, que pune, que premia, eu também não acredito nesse Deus, não. Para mim, Deus é algo muito maior. Deus é o responsável pelas leis que regem o universo. E eu entendo Deus hoje como sendo essas leis, uma vez que Deus é algo incognoscível, é algo que não se pode entender, grifo meu, eu procuro entender pelas suas obras e olhando como a natureza funciona, como o movimento dos planetas, a estrutura do átomo, o código genético, a vida na Terra, não há como negar a existência de leis perfeitas. E essas leis perfeitas só podem partir de algo perfeito. E esse algo perfeito não pode ser outro senão Deus. Mas não antropomorfizando, não que Deus seja um homem ou uma mulher, Deus é algo que, a bem da verdade, ninguém sabe o que é. Eu acho que vale a pena essa discussão, vale a pena esse debate, porque tudo tem a ver com o fenômeno espírita. Por quê? Com a mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, sendo algo da natureza, algo pertencente à natureza, vai desmistificar muita coisa, vai desmistificar o nosso olhar perante a vida, deixando de conceber as coisas sobrenaturais e entendendo que a vida, não só a vida na matéria, mas sobretudo a vida além da matéria, que é um fato, eu não duvido disso, mesmo sendo físico, mas eu não duvido disso, que a vida além da matéria é um fato, mas não é um fato sobrenatural, é um fato natural, é um fato só não é biológico, mas por isso não quer dizer que não deixe de ser. Eu acho que esse conceito e uma reflexão madura a esse respeito é importantíssimo, é importantíssima essa reflexão
para a nossa análise mais consciente, mais lúcida e mais ilibada com relação aos fenômenos da mediunidade. O que você acha? Percebe a transcendência e a importância desse debate? Bom, vamos ficar por aqui, né, na aula de hoje. Tem um bom conteúdo. Continuaremos então na nossa próxima aula. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. E isso é fundamental, é o mais fundamental de tudo. Quer saber a outra coisa que é tão fundamental quanto, que se confunde com essa primeira? Cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Aí é que está a questão. Bom, até a nossa próxima videoaula. Tchau.